Boa noite, gente. Bem-vindo a mais um Sextou. Depois desse louvor abençoado, agora nós vamos para a palavra, né? Continuar esse estudo que nós estamos fazendo já algumas sextas-feiras sobre os atributos de Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre mais 3 atributos, que é a onisciência de Deus, a sabedoria e a onipotência, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, mas antes da gente entrar no assunto, vamos orar para começarmos esse momento de estudo da palavra. Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa sexta-feira, obrigado por estarmos aqui, Senhor, por eu estar aqui, para as pessoas que estão online assistindo esse culto nesse momento, as pessoas que vão assistir futuramente, Pai, que essa palavra, Senhor, possa ser trabalhada no meu coração e também no coração das pessoas que estão assistindo, Senhor. Usa-me para falar aquilo que o Senhor já falou comigo, Senhor, sobre essa palavra, e que essa palavra possa chegar nos corações das pessoas e que possa fazer morada e que elas possam entender aquilo que eu pretendo passar, Senhor, através dessas palavras que eu escrevi aqui nesse momento, Pai. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Bem, gente, como eu disse, a gente vai falar sobre a onisciência, a sabedoria e a onipotência. E no final, né, eu quero juntar esses três atributos de Deus e falar um pouquinho sobre o impacto que o conhecimento desses atributos de Deus pode gerar em nossas vidas. O primeiro atributo que a gente vai falar hoje é a onisciência de Deus, que significa que Ele conhece todas as coisas, tá? Ele conhece tudo. Nada passa despercebido por Ele ou Ele não conhece. Ele não foi ensinado por ninguém. Ele tem o conhecimento desde o início da eternidade, de eternidade em eternidade. Não houve ninguém que ensinou a Ele. Ele conhece todas as coisas. Todo conhecimento emana do Pai, né? E isso é extremamente forte, né? Entender que Deus, o Deus que nós servimos, Ele conhece tudo, nada passa despercebido por Ele. Ele conhece intimamente até o ser humano, né? Ele conhece como é ser um ser humano, porque o Verbo se fez carne, né? Ele veio à Terra na forma de homem e viveu aqui, e até esse conhecimento de como ser um ser humano ele tem, porque ele já vivenciou isso aqui nessa terra, né? O Deus Filho. Então, o conhecimento de Deus ele é pleno, e isso é extremamente poderoso, né? A gente entender, ter esse conhecimento. Mas muitas das vezes esse conhecimento ele pode gerar dentro do nosso coração um temor, um medo, né? Imagina você pensar que a todo momento Deus ele tem o conhecimento de tudo que você faz, de tudo que você falou e de tudo que você ainda vai falar, né? E às vezes isso gera um medo dentro do nosso coração, né? Como às vezes algumas pessoas já falam assim: Deus está anotando tudo que você faz, e isso pode gerar um medo, né? Uma sensação de que a gente está sendo vigiado. Mas isso não é motivo para gerar medo dentro da gente, mas pelo contrário, isso é um motivo para gerar dentro do nosso coração tranquilidade, paz, por saber que o Deus que você serve, Ele está a todo momento te guardando. Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece a sua luta, Ele conhece aquilo que você está passando e aquilo que você já passou, né? E isso tem que ser motivo de alegria para a gente, né? Saber que Ele não vai deixar passar despercebido aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que já vivemos, né? E aquilo que viveremos. Ele conhece todas as coisas, inclusive todos os nossos dias e todos os nossos pensamentos. Então, onisciência de Deus, né? É o conhecimento de todas as coisas, inclusive das ciências humanas, né? O conhecimento humano ele emana de Deus, né? A ciência, a matemática, né? Todos esses estudos que nós temos, que o homem desenvolveu, todas as ciências que o homem desenvolveu, esse conhecimento ele emana de Deus, né?
Mas também outro ponto importante que às vezes a gente pode levar a gente a fazer algo que não é o adequado. Por a gente saber que Deus sabe de todas as coisas, às vezes a gente pensa assim, mas se Deus conhece tudo, por que eu tenho que falar com Ele? Ele já conhece meu pensamento, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que eu preciso, mas é importante que a gente expresse, fale aquilo que passa dentro do nosso coração. É preciso que a gente peça perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, né? Lá na criação, assim que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, e ali eles já estavam com a consciência do que eles estavam nu e que eles estavam em pecado. Quando Deus veio falar com ele, Deus chegou e perguntou: cadê vocês? O que vocês fizeram? Vocês comeram do fruto? Deus já sabia, porque o conhecimento dele era pleno, mas ele queria ouvir de Adão, queria ouvir de Eva, né, a confissão dos pecados, né? Então, um ponto importante também relacionado à onisciência. Apesar de Deus conhecer todas as coisas, é importante que nós nos revelemos para Ele. Não para que Ele saiba, porque Ele já sabe o que está na nossa mente, Ele já sabe o que sentimos, Ele já sabe o que vamos fazer futuramente. Mas Ele quer que nós nos revelemos a Ele, que nós falemos dos nossos erros, dos nossos pecados, porque Ele quer relacionamento conosco, né? Isso é importante. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, né? Assim como Adão e Eva tinham esse relacionamento no Jardim do Éden com Ele, e o pecado fez com que isso fosse quebrado, né? E essa relação, esse momento de conversa, de intimidade com o Pai foi comprometido naquele momento, né? E Deus, Ele está sempre buscando ter esse relacionamento conosco, né? Isso é importante. Então esse é o primeiro atributo, onisciência. O segundo atributo, né, que eu vou falar um pouquinho hoje, é a sabedoria de Deus. E logo de início é importante a gente entender a diferença entre a sabedoria e a onisciência, que não são as mesmas coisas. Elas são um pouco diferentes, tá? A onisciência é o conhecimento sobre as coisas, e a sabedoria é a capacidade de você usar esse conhecimento em prol de um resultado satisfatório, um resultado bom, né? Um exemplo, se a gente pegar e trazer esse para a nossa vida cotidiana, existem pessoas que são muito sábias, mas elas não têm conhecimento. No caso, ela não tem um estudo, né? Não tem uma faculdade, ou às vezes não aprendeu a ler, escrever, ela não tem um conhecimento catedrático, mas ela tem uma sabedoria, e tudo aquilo que ela tem de conhecimento, né, de conhecimento de mundo, ela consegue usar aquilo de forma que vai gerar benefícios para ela, né? Então, pessoas que, através do mínimo de conhecimento, conseguem gerar grandes frutos, né? Isso é sabedoria, né? E o conhecimento é quando a gente absorve conhecimento estudando, lendo, fazendo cursos, fazendo faculdade, né? A gente vai obtendo as informações, né? Conhecimento é a mesma coisa que informação, né? E informação não é a mesma coisa que sabedoria, porque existem pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábias, não sabem usar esse conhecimento de forma adequada, ou então corrompem esse conhecimento de uma forma ruim, né? Então, sabedoria é saber usar o conhecimento de forma adequada, de forma perfeita, né? E Deus, Ele tem todo o conhecimento, então a sabedoria dele é maior do que a nossa. Então, com isso, o que a gente fica de aprendizado? Que os planos de Deus sempre são melhores do que o nosso, né? Que o plano do Pai para a nossa vida sempre vai ser melhor do que aquilo que nós temos planejado. A sabedoria de Deus, ela é infinita, então devemos nos render a essa sabedoria, devemos
nos render a esse conhecimento, né? Esse conhecimento perfeito e completo. E a última, né? A sabedoria, nós já vimos a onisciência, a sabedoria, e agora um pouquinho sobre a onipotência de Deus, né? A onipotência é o que a gente pode traduzir como ele é todo poderoso. Todo o poder está nas mãos do Pai. Ele tem o poder para fazer tudo, para fazer nada escapa do poder dele. Ele tem o conhecimento de todas as coisas e ele utiliza isso para gerando uma sabedoria infinita que gera planos perfeitos, e ele tem o poder para fazer esses planos acontecerem, tá? Ele tem o poder para gerar, né, novidade de vida. Ele tem o poder para fazer tudo e qualquer coisa, né? Nada escapa do poder dele. Ele é o soberano, nada está acima dele, tudo está sobre o estrado dos pés dele. E isso é tremendo. Até as leis da natureza, né, a gravidade, o tempo, né, as leis de Newton, tudo que a gente estuda, né, que a gente tem como absoluto na natureza, isso também está debaixo do poder de Deus. Isso não limita Deus, ele não está limitado às leis da natureza, né? Por isso nós falamos às vezes que ele é o Deus do impossível, porque as coisas que às vezes para nossa perspectiva humana, que estamos debaixo dessas leis naturais, para ele não é limite, não é limitador. Então ele pode fazer qualquer coisa mesmo, tudo que ele imaginar, ele é capaz de fazer. Então essas leis físicas e naturais, elas não os limitam. Isso é tremendo, né? E a gente trazendo isso para a nossa vida, né? A gente tem essa consciência muitas das vezes que Deus, ele é todo poderoso, e nós sabemos que ele é o Deus do impossível. A gente repete muito isso na igreja, nas canções, né? Nos hinos. Sempre a gente fala que o Deus é o Deus do impossível. Mas às vezes nós nos limitamos a pedir, né? Ou então a entregar nossas vidas a Deus para que ele tome as rédeas quando nós estamos numa situação que a gente considera impossível. Mas temos que lembrar que ele é o Deus do possível também. Todas as coisas passam por ele. Ele pode fazer tudo, o possível e o impossível, dentro da nossa perspectiva, né? Porque para Deus tudo é possível, né? Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero exemplificar, é que a gente, quando tem algum problema, algo que a gente não consegue solucionar, a gente se volta para Deus, a gente busca a presença dele, e a gente consegue se fortalecer na nossa fraqueza, porque a gente entende que a gente é incapaz de resolver aquilo, e que somente o Pai poderia resolver essa situação, e isso nos aproxima do Pai. Mas quando a gente está numa situação cotidiana, no dia a dia, em que possivelmente a nossa capacidade humana consegue ter uma ideia de como resolver, às vezes a gente peca de não buscar a presença do Pai e não perguntar como deve ser feito ou pedir a ajuda dele. Lembre-se, ele é onisciente e ele é o mais sábio de todos. Então, os planos dele, a forma como ele pode resolver uma situação é infinitas vezes melhores do que as nossas. Então, nós temos que ter esse hábito de buscar a presença do Pai e entregar nossas vidas e as rédeas das nossas vidas em todos os momentos da nossa vida, até nas coisas mais banais, né? Nós temos que ter essa intimidade com Ele, não só nesses momentos de fraqueza, mas em todos os momentos, né? Porque às vezes, quando nós temos a capacidade, né, a gente está no nosso dia a dia, a gente esquece de falar: Senhor, o que Tu queres?
que eu vá pela direita, que eu vá pela esquerda? Senhor, que caminho que eu faço hoje para eu ir para o trabalho? São coisas às vezes que a gente deixa passar, né, despercebido, e a gente vai vivendo a nossa vida no automático sem ouvir a voz do Pai, né? Ou deixar o Espírito Santo falar conosco. Nós temos que ter essa sensibilidade de entender que os planos dele são melhores do que os nossos e que ele tem o poder para fazer o melhor, e nós entregarmos nossas vidas na mão deles, né? Na mão dele. Então, gente, esses são os atributos, né? Como eu disse, onisciência. Ele conhece tudo, e esse conhecimento gera sabedoria, que é infinita, porque o conhecimento dele é infinito. Então ele tem os melhores planos, as melhores perspectivas do que pode ser feito, e ele tem a onipotência, ou seja, ele tem o poder para fazer tudo isso, né? E agora, para a gente chegar no ponto final, né, desse momento de estudo, né, nós entendemos esses atributos de Deus, né, entendemos como eles funcionam e o que isso pode gerar de impacto quando a gente entende isso e a gente traz isso para a nossa vida, né? Entender que os planos de Deus não falham, que tudo está sobre os planos, está sobre a rédea do Pai, sobre a soberania do Pai, né? A soberania do Pai está sobre todas as coisas, e ele não erra, ele não perde o controle de nada do que está acontecendo em nossas vidas e no mundo, né? E a gente vive num período que, quando a gente olha ao nosso redor, isso às vezes pode gerar um medo, uma ansiedade de a gente ver epidemias, pandemias, pessoas cada vez com menos amor ao próximo, a corrupção que acontece, que fazendo pessoas passar fome em diversas partes do planeta. Tudo isso a gente para, e às vezes isso gera um medo dentro do nosso coração, e às vezes a gente acha que as coisas estão fora do controle, mas quando a gente entende que o Pai, ele é onisciente, ele é todo sábio, e o poder está na mão dele, ele é onipotente, ele tem toda a soberania, nós entendemos que nada foge dos planos de Deus. Tudo que acontece ou que vai acontecer está debaixo dos planos dele. E agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí em Lucas 21. Vou pegar aqui a minha Bíblia, tá? Então nós vamos ler Lucas 21, do versículo 7 até o versículo 19. Já deu um tempinho aí, vocês já conseguiram achar? Então vamos ler aqui. Na minha Bíblia, né, tem o título aqui, tá? O princípio das dores, né? E aí, versículo 7, né? Lucas 21, versículo 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E qual sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir, né? Aqui eles estão perguntando porque, só botando no contexto, Jesus estava falando sobre a destruição do templo, se você ler as partes de cima do capítulo 21. Aí Jesus respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nações contra nações, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão,
entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunhos, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Que tremendo, né, gente? Essa palavra. Parece que ele está descrevendo tudo o que está acontecendo nos nossos dias, né? Pandemias, guerras, rumores de guerras, fome em muitas partes, né? Terremotos, acidentes naturais acontecendo de forma cada vez maior, o desamor, né? A falta de amor com o próximo está muito exacerbada, e você perceba que nada disso passa despercebido pelo Pai. Ele já tinha ciência de que isso ia acontecer, e isso tudo está dentro do plano da salvação. Perceba que aqui ele falou assim, que é importante que tudo isso vai acontecer, que nós vamos ser confrontados, pessoas até de nossas famílias, da nossa própria família vai confrontar a gente, mas nós temos que perseverar na fé, nós temos que dar testemunho, né, do que nós aprendemos e do que nós sabemos sobre eles, porque só assim nós ganharemos nossa alma, ou seja, nós seremos salvos, né? Tudo isso faz parte do plano do Pai. E quando a gente tem consciência de que as coisas elas não estão fora do controle, que tudo que está acontecendo nos dias de hoje estão dentro do propósito de Deus para a humanidade, isso vai nos dar um acalento dentro do nosso coração, né? Por mais que a gente não consiga entender, mas isso de fato a gente não tem essa capacidade de compreender a totalidade do que é Deus, né? Como a Tati pregou lá no primeiro sextou dessa série, né? A nossa capacidade intelectual, mental, ela é limitada, então não conseguimos entender a totalidade do que Deus e dos planos de Deus para a humanidade. Quando a gente tenta encaixar Deus dentro do nosso conhecimento limitado, a gente acaba criando um ídolo, né? Porque a gente não consegue definir Deus como realmente Ele é. E quando a gente tenta encaixar Ele dentro dos moldes humanos, a gente está criando um ídolo que não é o Deus verdadeiro. E a gente acaba se frustrando porque a gente acaba crendo num Deus que não é aquele o verdadeiro, o onisciente, o onipotente, o todo sábio, mas sim um Deus dentro da nossa capacidade de entender. E aí realmente isso vai gerar um temor, um medo no nosso coração, porque a gente vai olhar para esse mundo, a gente vai ver para as coisas que acontecem, e isso não vai trazer paz para a gente. Mas quando a gente tem a nossa mente aberta para entender que Deus, Ele é muito mais do que aquilo que nós conseguimos entender, né? Primeira coisa para você entender Deus é entender que você não é capaz de compreendê-lo na sua totalidade. Ele é infinitamente superior ao nosso intelecto, né? À nossa capacidade humana de compreender. Mas nós temos que aceitar, nós temos que ter fé, né? Parecido com o que a gente vê com a Trindade, o estudo da Trindade, né? Nós entendemos que Ele é um Deus, mas também ao mesmo tempo é três. Se a gente for tentar encaixar isso dentro do nosso conhecimento humano e na nossa lógica humana, é impossível. A gente entende e a gente aceita e a gente crê nessa verdade bíblica, mas a
o conhecimento humano ele não tem a capacidade de explicar na sua totalidade, mas nós cremos nisso. Então, os conhecimentos, né, os atributos de Deus também são assim. Eles são infinitamente maiores do que a nossa capacidade de compreender. Os planos de Deus são maiores do que a nossa capacidade de entender, mas nós temos que crer que os planos dele são perfeitos, porque toda sabedoria vem dele. Então, por mais que a gente não consiga, às vezes, ver que nossa visão seja limitada sobre o futuro, sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, nós temos que entender que tudo está debaixo da mão do Pai e que Ele está controlando tudo em nossas vidas. E à medida que nós nos entregamos a Ele, nós aceitamos que Ele é o Todo-Poderoso e que não há outro caminho senão nos rendermos a Ele. Isso vai trazer paz no nosso coração, porque como a gente viu aqui nessa parte aqui de Lucas, né, Lucas 21, Deus tem tudo planejado desde do início dos tempos até o final, né? Se a gente lê Apocalipse, a gente vai ver coisas que a gente fala assim, nossa, isso é o que está acontecendo hoje em dia. A gente consegue entender algumas das revelações nos tempos atuais. Então nada, em momento nenhum da humanidade, por mais às vezes estranho que possa parecer a sabedoria humana, nada fugiu do controle do Pai. Ele tem todo o poder, ele é sábio para guiar-nos pelos melhores caminhos. Então, entenda isso, aceite isso, entregue sua vida por completo, né? Ele é o Deus do possível também. Entregue seus caminhos a todo dia. Senhor, Tu és todo poderoso, Tu és sábio. Me mostre o que Tu queres para mim. Mostre o melhor caminho que eu posso seguir de acordo com a Tua vontade. E isso vai trazer paz para o seu coração, né? Entender e compreender que através dele você vai conseguir ver o mundo de uma forma melhor. Vai te dar uma tranquilidade, apesar de todas as circunstâncias. Apesar de a lógica humana dizer que o mundo está num caos. Mas quando a gente olha pela perspectiva do Pai, né? Quando a gente olha pelas lentes do Pai, né? Como se o Pai ele fosse uma lente que quando nós colocamos, nós vamos ver o mundo com uma outra perspectiva, com uma outra visão. Coloque essas lentes através dessa perspectiva do Pai e isso vai trazer paz para a sua vida. Então, quando eu pergunto a ele qual o impacto que esse conhecimento traz para as nossas vidas, é a gente entender que nada está fugindo dos planos do Pai e isso vai trazer paz dentro da gente. Bem, é isso, gente, que eu queria falar com vocês hoje. Espero que essa palavra possa ter chegado ao teu coração, tu possa ter entendido um pouquinho daquilo que Deus veio falando comigo através dessa palavra e que isso possa trazer um pouco de paz, né, nesse período, nesses tempos atuais que a gente vê tantas coisas ruins acontecendo e às vezes isso pode nos dar ânsia, né, ansiedade, medo do que pode acontecer no futuro, mas tudo está nas mãos do Pai, né? Eu gosto de frisar, de repetir essa palavra. Todos os planos de Deus são perfeitos e eles vão se cumprir e eles estão se cumprindo porque Ele é o Todo-Poderoso, certo? Vamos orar para finalizar mais esse sexta-feira. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que ela possa ter chegado aos corações e que possa ter feito morada, Senhor. Que as pessoas possam ter compreendido aquilo que eu tentei passar aqui nesse momento, Senhor, sobre as suas prioridades, os seus atributos, Senhor, aquilo que emana de Ti, a sua capacidade de ter o poder, de ter o conhecimento e a sabedoria para fazer tudo, Senhor. E os seus planos são perfeitos e são completos, Senhor. E nada do que acontece no mundo, Senhor, foge do Teu conhecimento
e foge dos teus planos. Aquilo que o Senhor planejou, ele está acontecendo e irá acontecer. Nós já sabemos o final, Pai, nós sabemos o que irá acontecer. O Senhor voltará, Jesus voltará e buscará aqueles, Senhor, que perseveraram, aqueles que acreditaram e aqueles que testemunharam sobre a Tua palavra. Que no nosso coração, Senhor, não venha ser tomado pelo medo, Senhor, mas que possamos ter a coragem de falar as verdades bíblicas, Senhor. Doa ao que doer, Pai. Que amigos, parentes, a comunidade em nossa volta, ela pode nos apontar o dedo, dizer que estamos errados, mas que tenhamos a convicção de que a Tua palavra, ela é perfeita e os Teus planos são os melhores. Que a gente consiga perseverar até o fim, Pai, até o fim de nossas vidas, combater o bom combate, Pai, assim como Paulo, e entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, com a certeza que nós fizemos o melhor e fizemos aquilo que Tu querias, Senhor. Isso é o que eu te peço. E que, Senhor, o Senhor possa continuar abençoando essa sexta-feira, Senhor. Visite as casas que estão nesse momento assistindo, Pai, que a Tua presença possa ser palpável, Senhor, e as pessoas possam ter o coração cheios da Tua presença, cheio do Teu amor, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Amém, Senhor.